Jornal da Rede Alesp. Bem, pessoal, o Jornal da Rede Alesp conversa agora com a Mercedes da Silva Nunes. Ela é advogada, especialista em direito médico, e ela nos fala aí sobre as vacinas para a Covid-19. Primeiro, eu queria saber, bom dia, boa tarde, né? Já são 12h11. Primeiro, eu queria saber se eu falei o seu nome certo. Merces, doutora Merces. Doutora Merces, né? Sim, Merces. Ah, tá bom. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda aí ao Jornal da Rede Alesp, né? A gente sabe que é um momento singular aí, né, na vida de todo mundo passando pelo mesmo problema. E como é que fica o direito médico nessa hora? Né? O que pode ser judicializado ou não? A justiça está funcionando de forma normal? É possível, se caso tiver alguma demanda jurídica, fazer isso pela internet? O que é possível fazer nesse momento e como lidar com essa questão do direito médico? Bom, primeiramente, boa tarde para vocês. Obrigada pelo convite. A justiça está funcionando normalmente. Os processos hoje já são todos por meio eletrônico, não há nenhum impedimento, e a gente já tem aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo a possibilidade do retorno às atividades presenciais agora para o mês de agosto. Mas não há nenhum impedimento, o tribunal funciona normalmente, qualquer que seja o problema que a pessoa precise com urgência de uma resposta do judiciário, o judiciário está aí para atender a todos. Nós tivemos essa possibilidade de trabalho remoto, mas as nossas atividades em nenhum momento foram interrompidas. Todo mundo continua trabalhando normalmente, trabalhando até muito mais, porque trabalhar à distância você trabalha mais. Sem dúvida. E, doutora, me fala uma coisa, está todo mundo com a expectativa para o desenvolvimento da vacina, né? Quer dizer, é um assunto do momento e já temos aí alguns grandes avanços nesse sentido. A senhora pode explicar para a gente como que é o processo de distribuição de uma vacina após ela ser aprovada? O que nós temos, o governo federal tem, por meio do Ministério da Saúde, já tem um programa bastante positivo e afirmado, que é o Programa Nacional de Imunização. O Brasil tem uma tradição extraordinária e é reconhecido, inclusive, por outros países, internacionalmente, é um programa bastante respeitado. Então, a distribuição da vacina vai se dar por meio da rede pública de saúde, então vai ser por meio do SUS, e se estende para todo o país. É claro que nós não temos, num primeiro momento, uma quantidade de vacina suficiente para atender toda a população brasileira, mas as vacinas, quando começarem a ser distribuídas, vão ser distribuídas, inclusive, para grupos com prioridade, que são, em primeiro lugar, os profissionais da saúde, então médicos, enfermeiros, principalmente os intensivistas, que estão lidando mais diretamente com a questão do coronavírus, e depois a população que apresenta, de algum modo, alguma vulnerabilidade, tem uma possibilidade maior de ser infectada pelo vírus, que são os idosos, prisioneiros, pessoas com comorbidades, que são os grupos que têm maior fragilidade e que também está muito mais exposto, do ponto de vista imunológico, a essa contaminação. Então, é um programa que se estende nacionalmente, distribuído pelo Ministério da Saúde, por meio da rede pública de saúde. Doutora, quais são as principais demandas jurídicas nesse momento de pandemia? Agora, na judicialização que você diz, saúde, ou em relação à vacina? Em relação à judicialização na área de saúde. A judicialização na área de saúde, nós tivemos muita demanda por questão de leito, muita questão por medicamento. Essa questão da distribuição de medicamento e fornecimento de medicamentos não foi interrompida. A questão dos planos de saúde continuam ainda bastante fortes, porque os planos, conforme o tipo de plano, você tem ou não tem um atendimento melhor ou mais, de uma assistência mais ampla à saúde, isso continua também bastante forte. Questão de saber se a pessoa ficou inadimplente ou não ficou inadimplente, se ela continua assistida pelo plano de saúde, se ela tem ou não, em situações de emergência, que ser atendida. Então, as demandas como um todo do setor da saúde continuam
basicamente iguais. Elas foram um pouco agravadas nesse período agora de Covid, exatamente porque foi um período de bastante, e é ainda um período de bastante incerteza para as pessoas, para toda a população em geral. Mas nós não tivemos uma interrupção. Lamentavelmente, não tivemos uma interrupção na questão das demandas de saúde e o judiciário tem respondido a isso com bastante brevidade até. Sem dúvida. E, doutora, voltando um pouco na questão da distribuição, né, da vacina, o que a legislação internacional fala na questão de distribuição de doses? Para a gente entender um pouco. O que nós temos em termos de legislação internacional são acordos fechados por diversos países na questão da garantia dos privilégios do inventor, na proteção da propriedade industrial. Nós não temos uma legislação que diz que determinado país tem que ter prioridade no recebimento em detrimento de outros. Não, até porque não existe uma legislação internacional dispondo sobre isso, que o Brasil se antecipou e fechou alguns tratados, alguns contratos de transferência de tecnologia, tanto por parte do governo federal quanto por parte do governo do estado de São Paulo, com farmacêuticas diferentes, mas para garantir que, se essas vacinas produzirem um resultado positivo, a população brasileira esteja prioritariamente organizada para receber essas doses o mais rápido possível. O que nós temos aí é uma legislação que foi baixada, uma resolução que foi baixada pela Organização Mundial da Saúde, autorizando ou validando as quebras de patente, no caso de um abuso de preço no comércio, autorizando que os países que tiverem interesse em fazer isso ou necessitarem fazer isso, podem quebrar essas patentes. A quebra de patente recebe juridicamente o nome de licenciamento compulsório, que é uma autorização para o país fabricar internamente a sua vacina, mesmo não respeitando os privilégios do inventor. É como se o direito dos privilégios da invenção ficassem suspensos durante o prazo que se der a pandemia, que ela estiver valendo. Mas se a vacina que o Brasil está apostando for uma vacina que apresente os resultados positivos, no sentido de neutralizar o vírus, o do coronavírus, aí nós estamos com uma vantagem muito grande, tanto do ponto de vista social, porque nós vamos ter esse acesso às doses mais rapidamente, quanto do ponto de vista econômico, porque o Brasil também vai passar a ser produtor dessas vacinas e vai poder comercializar isso para os países aqui da América Latina. Sem dúvida. E, doutora, me fala uma coisa. A senhora acha que nos países mais pobres, né, corre-se aí o risco desses países não conseguirem o número suficiente de doses para vacinar toda a população? Foi por ir pensando nisso, no caráter humanitário dessa vacina, que a Organização Mundial da Saúde baixou essa resolução. 194 países aderiram a essa resolução de quebra de patentes, mas os Estados Unidos não aderiu. Então, quando os Estados Unidos não entram numa demanda como essa, por exemplo, parece que há um certo enfraquecimento da vontade de outros países de quebrarem também a patente para ter acesso a isso. Se o país não tiver situação econômica que lhe permita comprar essas vacinas em dose suficiente para imunizar a sua população, ele tem essa alternativa de quebra da patente, mas dependendo do país, talvez ele não tenha a estrutura de laboratório ou tecnologia suficiente para produzir as vacinas necessárias. E aí, ou ele vai ser socorrido até pela própria Organização Mundial da Saúde, ou de fato a população vai ficar pelo menos parcialmente não imunizada, o que é um risco para todo mundo, porque nós vivemos uma economia globalizada, todo mundo viaja para tudo quanto é lugar, então, se algum país ficar fora dessa possibilidade de imunização, nós não temos certeza de que, de fato, o vírus vai ser mundialmente combatido. Sim, e doutora, nesse momento de pandemia, a senhora acha que pode haver alguma mudança nessa questão da distribuição pelo contexto mesmo atípico que nós estamos vivendo?
Eu acredito que sim, porque o laboratório AstraZeneca, por exemplo, já disse em mais de uma oportunidade que ele vai comercializar essa vacina pelo preço de custo. Se isso acontecer, o preço da dose vai ser um preço acessível, mesmo para os países de economia mais fragilizada. Diferentemente da Pfizer, que disse que se a vacina que ela está desenvolvendo for de fato a vacina que encontre uma resposta positiva em relação à neutralização do vírus, ela vai comercializar isso no valor que lhe permita o retorno do investimento feito. Todo mundo sabe que o desenvolvimento de qualquer droga envolve milhões e bilhões, às vezes, de dólares. O que nós temos de argumentação é que o governo dos Estados Unidos, só na Pfizer, colocou aproximadamente 2 bilhões de dólares para ajudar rapidamente no desenvolvimento dessa vacina. Então, é provável que até por reforço da Organização Mundial de Saúde, a gente tem uma pressão internacional bastante forte para fazer com que o valor desta dose seja um valor acessível a todos os países. Falando de investimento, né? O Brasil vai ter um investimento forte, pesado na compra dessas vacinas, nos acordos, mas inclui aí duas delas transferências de tecnologia. A senhora falou da questão de vender para outros países da América do Sul, América Latina. Esse investimento brasileiro ele pode se pagar na venda para esses outros países? Vamos torcer para que isso aconteça, porque representaria uma entrada significativa de dólares em moeda forte para o Brasil, para ajudar ou pelo menos para recuperar, se não totalmente, parcialmente. O que nós temos é um investimento de aproximadamente 600 milhões de reais no laboratório Biomanguinhos para atualização da tecnologia, para receber essa plataforma agora, que é uma plataforma que vai servir inclusive para fabricação de outros medicamentos. E temos um valor de aproximadamente 1 milhão, acho que quase 2 bilhões de reais na compra dessa vacina inglesa diretamente com o laboratório AstraZeneca. Então, nós temos um investimento bastante significativo do governo federal. Eu não sei te dizer quais foram os valores já despendidos pelo governo do estado de São Paulo, eu tenho visto mais a questão da divulgação dos valores do governo federal. Então, nós temos um valor bastante elevado que deve se recuperar, porque internamente a campanha e o Programa Nacional de Imunização são programas gratuitos. Então, não é por meio da vacinação da população brasileira que esse investimento vai se recuperar. A nossa única possibilidade é, de fato, a comercialização da vacina para outros países. Certo. E, doutora, para a gente encerrar a nossa entrevista, tem uma pergunta que, inclusive, pessoalmente, eu tenho bastante curiosidade de saber sobre as patentes, né? O que diz, então, a legislação internacional quanto aos direitos, né, de propriedade industrial e, inclusive, em relação aos privilégios aí, do idealizador desse imunizante. Como eu te falei, nós temos uma legislação internacional e o Brasil é signatário desses acordos, respeitando os privilégios, a propriedade industrial, a propriedade intelectual. Pensando neste caráter humanitário, a Organização Mundial da Saúde baixou essa resolução autorizando os países a quebrarem essa patente, eventualmente do laboratório, se a vacina estiver sendo comercializada com um abuso de preço. Então, foram 194 países que aderiram a essa resolução e pode acontecer a quebra de patente até por um país que não tenha condição de comprar, porque o valor vai ser bastante vultoso. Eu espero que, entre as vacinas que nós temos aqui em fase de testes no Brasil, que uma dessas, e parece que a vacina inglesa tenha apresentado resultados mais promissores, que essa realmente consiga neutralizar o coronavírus, a atuação do coronavírus, porque aí nós já temos garantido a produção interna, que vai atender toda a população brasileira, ainda que em etapas, e temos a possibilidade depois de comercializar isso.
Não acredito que o Brasil, embora possa, supondo que a vacina não seja nenhuma dessas duas que já estão em fase de testes aqui, que seja um terceiro. Nós temos um histórico, no governo Lula foi necessário quebrar a patente de um medicamento que integra o coquetel para a população que era soropositiva infectada com o vírus HIV. Então, isso já aconteceu anteriormente no país, pode se repetir, e aí as consequências são realmente um pouco mais difíceis, porque nenhum país vê com bons olhos a quebra de patentes. Tá certo, muito obrigado, doutora Mestres da Silva Nunes, advogada e especialista em direito médico. Muito obrigado aí pelos seus esclarecimentos aqui na Rede Alesp. Eu que agradeço a vocês pelo convite, um bom trabalho para todos nós.